Então, outro dia, eu estava folheando uma cópia da revista PC. Uma cópia física real. Normalmente faço a maior parte da minha pesquisa nos livros do Google, mas encontrei essa de 1997 na The Thrift Store, e como tinha Pentium 2 na capa, peguei, naturalmente, comecei a ler até o final, já que as coisas mais interessantes estão sempre na seção de anúncios. É aí que você encontra os produtos estranhos, os melhores BBS e os tijolos de dados. Há todos os tipos de coisas lá. O que chamou minha atenção, porém, foi uma coisa chamada CBEX Autobolt Command. Não é disso que se trata este vídeo, é exatamente o que chamou minha atenção. Porque essa é uma escolha fascinante de nome. Especialmente para o que parece ser apenas um interruptor QVM. Eu me perguntei se a parte da inicialização automática significava que ela tinha algum tipo de recursos remotos de gerenciamento de plataforma, algo assim, mas nenhuma informação a mais. Então eu tentei cavar um pouco nisso. As pesquisas na web apareceram sem respostas, então de volta para o Google Books, encontrei uma cópia do Network Word com uma nota, outro anúncio não informativo. E aviso de spoiler. Nunca descobri por que é chamado de Autobolt Commander, mas é assim que a pesquisa veio para mim. Acho algo intrigante. É um beco sem saída, mas leva a algo mais intrigante. E, com certeza, uma ou duas páginas depois desse anúncio, era uma de uma empresa chamada NetManage, oferecendo um monte de software de rede, e um dos aplicativos era um servidor X para o Windows. Isso imediatamente chamou minha atenção, porque é algo que eu queria procurar há muito tempo. Mas se você não é uma pessoa Unix ou Linux bastante hardcore, o significado pode não ser óbvio. Então, vamos repassar o que X representou em seu auge, e então eu posso lhe dizer por que isso foi um grande negócio para mim. Você provavelmente já sabe que a computação gráfica realmente não ficou disponível para os consumidores até meados dos anos 80 com o lançamento do Macintosh, e que realmente não se tornou comum até a explosão do Windows no PC de meados dos anos 90. Há também uma boa chance de que a Apple e a Microsoft, basicamente, roubaram a ideia da interface gráfica do usuário da Xerox, cujo computador alto inventou essencialmente a interface como a conhecemos. Mas você pode não saber que ambas as empresas estavam atrasadas para o jogo. O mercado de estação de trabalho estava andando com a Xerox muito antes. Agora, as estações de trabalho realmente não existem como um conceito hoje em dia. Mas nos anos 80 e 90, o termo se referia a computadores que eram extremamente caros e poderosos, mas ainda destinados a indivíduos. E isso foi um grande contraste de como a computação geralmente funcionava naquela época. Atualmente, todos os negócios colocam um PC na mesa de cada usuário, e uma determinada empresa pode possuir milhares deles. Mas ao longo dos anos 80, empresas e instituições geralmente possuíam apenas um ou dois computadores que foram compartilhados entre todos os seus usuários. Naturalmente, eles eram muito, muito grandes. Então é irônico que o termo mais preciso para eles na época fosse geralmente minicomputador, embora ainda tendemos a chamá-los de mainframes em retrospecto. De qualquer maneira, é o mesmo princípio. Você tem um enorme computador poderoso que executa todo o seu software em um sistema operacional multiusuário especializado, como o Unix. Mas para interagir com ele, cada um de seus usuários recebe um terminal, às vezes chamado de terminal burro, porque eles apenas fornecem entrada e saída, e não podem executar nenhum software por si. Agora, os terminais evoluíram um pouco com o tempo. Originalmente, eles eram literalmente máquinas de escrever. Mas as coisas melhoraram. Eles acabaram se tornando baseados em telas. E ao longo dos anos 80 e 90, as empresas compraram frotas inteiras de dispositivos como o DEC VT420, esse é o número da erva. E embora estes variem em capacidades, eles eram universalmente limitados ao texto. Alguns poderiam fazer gráficos muito simples e muito lentos, mas a maioria dos aplicativos era apenas de texto. Isso foi adequado, porém, para muitos propósitos. Você ficaria surpreso com o que poderia realizar apenas com texto? Quero dizer, as pessoas escreveram livros inteiros, em látex, com resultados fantásticos. E para muitas tarefas básicas de negócios, muitas empresas ainda estão satisfeitas com isso. Os terminais de inventário na Costco até hoje são PCS, emulando os antigos terminais IBM 3270. Conectados a servidores, emulando o antigo IBM 400 minicomputador. Mas mesmo no final dos anos 70, havia tarefas que exigiam gráficos de alto desempenho. Se você estava fazendo simulações de engenharia CAD, ou talvez, surpreendentemente, o design gráfico, você meio que precisava de uma exibição de vídeo adequada. Felizmente, esses tendiam a ser tarefas de apostas muito altas. Então havia dinheiro na jogada. E a solução usual era gerar estações de trabalho para usuários, computadores gráficos e especializados que geralmente custam mais de $10.000 por peça. Em apenas alguns anos, nos anos 80, havia pelo menos uma dúzia de empresas fazendo isso. E cara, suas interfaces de usuário pareciam muito com a da Xerox. E essa abordagem funcionou bem o suficiente. Às vezes isso significava que um usuário tinha uma máquina maior que a mesa inteira, mas esse era um preço pequeno a pagar. Bem, na verdade você estava pagando um preço realmente grande. Mas desde que você tivesse o dinheiro, geralmente você poderia conseguir o que precisava para administrar seus negócios. Ainda havia problemas. E se todo esse poder não fosse necessário em um local o tempo todo? E se várias pessoas precisassem executar grandes tarefas simultaneamente? Ninguém queria lutar por quem era a vez de jogar no Ashbox. Isso é chamado prenúncio. Ainda havia algumas tarefas que excederam as habilidades de qualquer computador ou até um computador de mesa.
Então pode não ter sido possível colocar seus usuários na mesma sala que uma máquina grande o suficiente e alta o suficiente para fazer o que precisavam. Assim, a antiga abordagem de mainframe e terminal ainda era desejável. E isso é meio chato, porque os gráficos eram muito mais difíceis de distribuir do que o texto. Agora, acho que algumas soluções diferentes foram colocadas em campo para terminais gráficos remotos, mas aquela que veio a dominar a indústria foi chamada X-Windows, ou simplesmente X. Esta é a resolução desse prenúncio. A propósito. Xbox, a caixa que executa X. Eu sabia que você ia pegar a piada. Um produto do projeto do MIT Athena. X-Windows acabou se tornando a interface gráfica universal para tudo o que o Unix gosta, e muitas coisas que não eram. Ao longo das décadas, às vezes seria adorado e outras vezes criticado. Mas de qualquer maneira que você veja, fez o que ninguém mais fez. A maioria das interfaces, como a SumView da SumView, nome criativo, aliás, exigia que você conectasse um monitor e periféricos diretamente no sistema que você estava controlando. X, no entanto, permitiu que você executasse um programa em um computador enquanto exibia sua interface em outro, conectado em uma rede local. Isso permitiu que dezenas de usuários compartilhassem uma única máquina enquanto desfrutavam de todos os benefícios da computação gráfica. E foi tremendamente bem sucedido. No final dos anos 80, todos os fornecedores de mainframe e estação de trabalho o adotaram. Mas isso não trouxe exatamente de volta os dias de terminais baratos, descartáveis e burros. X foi uma aplicação muito pesada para o seu tempo. Exigiu hardware bastante atualizado. Aparentemente era tão faminto de recursos que o livro de 1994, o Manual dos Odiadores de Unix, dedicou um capítulo inteiro em torno dessa queixa. Então, em muitos casos, os terminais das pessoas eram na verdade estação de trabalho do Unix. Apenas os modelos mais baixos que você poderia comprar. Na verdade, houve vantagens nessa abordagem. E de qualquer forma, isso permite que você tenha uma caixa de pizza de $5.000 em sua mesa, em vez de uma máquina de lavar de $25.000 ao lado dela. Então a matemática deu certo. E havia outras aplicações que também ficaram melhor com X. Por um lado, forneceu uma API de gráficos universais para que o software pudesse ser transportado para qualquer plataforma sem ser totalmente reescrito. Mas também permitiu que o software de vários sistemas incompatíveis fosse executado em um ambiente misto. Esse detalhe é muito importante para o nosso tópico, então vamos falar mais. Eu mencionei o Unix algumas vezes. Certamente foi o maior nome na grande computação de ferro nos anos 80. Foi usado pela Sun, Hewlett-Packard e muitas outras empresas. Ele foi transportado para tantas plataformas, faz com que o Doom pareça tão sem plataforma quanto a Bloodborne. Você pode executá-lo em qualquer coisa. Do Blue Deep a um TRX-80 Tandy, mas certamente não foi o único sistema operacional por aí. Havia várias alternativas, incluindo algumas coisas realmente estranhas, como o MVS da IBM ou o CTOS da Convergent, mas um dos maiores nomes foi a VMS da Digital Equipment Corporation. Agora, não quero me aprofundar muito nisso, mas basta dizer que você nem precisa arranhar a superfície para saber que VMS e Unix são água e óleo. Isso é de propósito. O arquiteto principal da VMS, Dave Cutler, odiava o Unix e fez VMS quase como revolta. Se você tentar usá-lo sem treinamento, não realizará literalmente nada. Sua interface e estrutura interna são diferentes de tudo o que você já viu. Possui uma sintaxe de comando totalmente batshit e layout do sistema de arquivos. E isso quase faz parecer que eu não gosto de VMs, mas realmente sim, é incrível. Quero dizer, ele tem um pacote de utensílios que parece um catálogo de bibliotecas e o melhor logotipo da história, então como não amar? Estou apenas argumentando que, do ponto de vista do usuário e do desenvolvedor, era um absurdo incompreensível, feito para alienígenas. Isso poderia ter resultado em um enorme cisma, em que todos os escritórios eram Unix e outro era VMs. Mas quando todos os fornecedores começaram a convergir no X-Windows como sua interface comum, eles também convergiram para Ethernet e TCP/IP como um padrão de rede comum. E aqui está o que tudo isso significa. Suponha que você seja um negócio muito centrado em computador. Em 1989, o grande computador do seu escritório pode ser uma VMS, porque essa é a plataforma que você comprou seu software realmente pesado nos 5 anos antes. Então você está preso a isso. E talvez também supere outras plataformas por enquanto. Para todo o resto, como diagramação de páginas e e-mails, seus usuários preferem o Unix, o que talvez seja um pouco mais barato. Bem, boas notícias. Você pode viver nos dois mundos, e não precisa ficar muito mal. Primeiro, você coloca uma estação de trabalho do Unix mais acessível na mesa de cada usuário. Digamos um Sun, ou talvez uma série HP 9000. E se um usuário quiser executar um aplicativo Unix, ele apenas o inicia localmente e ele aparece no seu X Windows Display. Mas se eles desejam executar um aplicativo VMS em vez de caminhar para o VAP, poderão se conectar remotamente, iniciar o aplicativo e, em seguida, ele aparece em sua tela local misturada com todas as outras janelas, como se estivesse em execução no mesmo computador. X permite que um número ilimitado de sistemas separados compartilhem um monitor, teclado e mouse. E como é um protocolo de rede, esses sistemas não precisam ser compatíveis. X é X é X.
Este é um truque muito interessante e foi incrivelmente importante para a computação de ponta por cerca de 20 anos. Também faz parte do Linux desde o início. Assim, você ainda pode fazer todas essas coisas hoje e o Wayland provavelmente o substituirá em breve para a maioria das pessoas, mas tenho a sensação de que X viverá com suporte de aplicativos legados para a eternidade. O futuro é aterrorizante para contemplar, então vamos permanecer no passado. Alguns anos nos anos 90, os PCs começaram a ficar muito baratos e o Windows começou a ficar muito popular. Muitas empresas queriam colocar os sistemas Windows nas mesas de seus usuários, em vez de estações de trabalho caras e rápidas. Mas eles ainda estavam ancorados no Unix e no VS, porque o software de que dependia não havia sido portado ou porque os PCs não haviam atingido o mesmo nível de desempenho dos gigantes. A coisa é que, se um sistema Unix puder exibir um aplicativo VMS usando X, obviamente o Windows poderá fazer o mesmo truque. E com certeza, várias empresas desenvolveram servidores X baseados em PC. Este é obviamente um campo muito intrigante. Podemos assumir que esses produtos foram quase exclusivamente comprados por empresas e devem ter sido muito importantes para as empresas que os usaram. Então alguém se pergunta como eles eram bons e como eram fáceis de usar e assim por diante. Mas como é a natureza dos produtos comerciais, qualquer pessoa que tivesse uma opinião geralmente não se incomodaria em anotá-la porque não eram compras pessoais, eram exatamente o que você precisava usar para o trabalho. Então estou curioso sobre esse mercado há décadas, mas sempre foi difícil rastrear qualquer software. Durante anos, o Google retornou resultados muito ruins para X Windows Server para Windows, como você pode imaginar, e hoje em dia ele se sai um pouco melhor. Mas muito do que aparece ainda são aplicativos que não são preservados, ou que não incluem nenhuma informação de licença, tornando-os inutilizáveis. Era isso que eu esperava quando pesquisei o Internet Archive por NetManage, mas para o meu espanto, o Chameleon NFS apareceu. Isso foi emocionante para mim por vários motivos. Por um lado, parecia não ser apenas um servidor X, mas também um pacote NFS, que é o sistema de arquivos de rede, um protocolo de compartilhamento de arquivos usado pelos sistemas Unix desde sempre. E a compatibilidade do NFS teria sido um grande negócio neste momento. Então conseguir isso junto com um servidor X já é bem legal. Mas além disso, o uploader incluiu as informações da licença. Agora, eu ainda não esperava que realmente fosse funcionar. Imaginei que precisaria de um dongle de segurança ou algo assim, mas baixei o ISO. Carreguei-o em uma máquina virtual e fui imediatamente tratado com o melhor logotipo que já vi. Esse é meu garoto. Eu amo. Somos amigos. Mas então, para o meu espanto, aceitou a chave do CD e começou a instalar. E para o meu maior espanto, notei que estava instalando muitos outros softwares que não foram mencionados na caixa. Quando terminou, meu menu iniciar havia se expandido para cerca de 60 ícones, espalhados por uma gama de pastas. Temos gerenciamento de desktop Chameleon, e-mail, e mensagens Chameleon, arquivo Chameleon e impressão, colaboração do grupo Chameleon, acesso a host, acesso à internet, TCP/IP e software. É um bom número de aplicativos, principalmente compartilhando vagamente o tema de ser baseado em rede de alguma forma. Mas esse era o estilo da época. Veja bem, este produto foi lançado em 1996, quando a NetManage estava no auge, mas eles surgiram no mundo durante o início dos anos 90, quando a rede de PC era diferente. O Windows, sem mencionar o DOS, não incluiu nenhum suporte intrínseco de rede, até o Windows 95. Bem, a menos que você conte o Windows for Workgroups, o que poucos conhecem. Então, se você quisesse colocar um PC em uma LAN em 93, precisava comprar uma pilha IP. Como em uma caixa. Você teve que comprar sua rede em uma caixa. O produto mais conhecido foi provavelmente o Trumpet WinSock, um programa de shareware famoso, que milhões de pessoas usavam, sem que o desenvolvedor ganhasse um centavo. Mas mesmo isso, não veio com nenhum aplicativo ou utilitários. Você tinha que tirar todos eles de outra pessoa. Se voltarmos ao anúncio da NetManage, o maior número de espaço será realmente entregue a uma coleção de software de rede. Apenas todos os tipos de programas do tipo para redes. Eles variam de ferramentas complexas, como um cliente Telnet e um leitor da Usenet, a coisas incrivelmente simples, como Ping e Finger. O quê? Esse não é um nome perfeitamente normal para um programa? As máquinas Unix incluíam software como esse há anos, mas no Windows você tinha que comprar tudo. E isso criou um mercado para alguém vender o kit inteiro, junto com uma pilha de IP. E como se vê, é isso que era o Chameleon. O servidor X é chamado corretamente software e o servidor NFS é apenas o NetManage NFS. Mas o resto disso, as dezenas de outros programas, eles são chamados coletivamente Chameleon. E tendo visto quanto software está aqui, pode não chocar você aprender que não era barato. Saindo deste anúncio, o pacote havia originalmente custado cerca de $700. Mas em março de 95, com o Windows 95 no horizonte,
Acho que a NetManage viu sabiamente a necessidade de vender por apenas $200. Ajustando a inflação, porém, isso é um desconto de $1.400 a apenas 420. Esse é o número da erva. A ideia de pagar mais de $1.000 para obter ping e telnet parece ridículo pelos padrões modernos, mas fez todo o sentido até que a Microsoft colocasse essas coisas no sistema operacional. Me pergunto se algo assim aconteceu novamente com essa empresa em particular. De qualquer forma, o Windows 95 não tirou imediatamente o NetManage do negócio, em parte porque muitas pessoas não atualizaram, muitas máquinas não conseguiram ter 95. Além disso, custou dinheiro, mas certamente sua existência deixou seu estilo. A maioria dos usuários avançados que provavelmente ficaria online certamente atualizou. Então acho que aos anos 96, quando o Chameleon NFS-X foi lançado, muitas das ferramentas mais básicas não eram mais relevantes. Mas em comparação com o Unix, o Windows ainda não possuía muito software, como os clientes do ZNet e do Mail. Então, acho que o tema geral deste produto é preencher as lacunas para uma pessoa ou empresa que está em transição do Unix para o Windows. E quando inicialmente planejei este vídeo, pretendia cobrir todo esse software. Mas descobri que são apenas versões desatualizadas de coisas que agora são comuns. É meio interessante, mas o servidor X, por outro lado, é algo com o qual a maioria de nós não estará familiarizada. E acontece que explicar suas peculiaridades leva a muitos outros detalhes interessantes sobre essa época na computação. Então eu decidi me ater a esse assunto. Este vídeo é metade sobre servidor Windows X e metade sobre pedaços obscuros do ecossistema X, que eu acho que a maioria das pessoas não está ciente, e acho que isso será denso o suficiente. Talvez eu revise todas as outras coisas em um vídeo do Patreon ou algo assim, eu não sei. Mas confie em mim, não está faltando tanto, e há muito o que discutir aqui de qualquer maneira. Então vamos começar. Como eu disse, o software é o nome do servidor X. E se espiarmos nessa pasta, isso é um monte de ícones. Qual deles faz alguma coisa? Bem, obviamente o X-servidor é o que viemos aqui para ver. Então você pensaria que lançaríamos isso. Mas na verdade, já está em execução. Veja, está lá na barra de tarefas, apenas não tem janela visível. Isso é de se esperar porque esse é apenas o servidor X. Para ver qualquer coisa, precisamos de alguns clientes X. E isso requer alguma explicação. Explicação. Como a execução do X no Windows é uma prática bastante estranha, e até a maioria dos usuários do Linux, hoje em dia, nunca usou como pretendido originalmente. A melhor maneira de começar é mostrar como um servidor X normal era usado. E por isso precisaremos de algumas máquinas diferentes, o que pode ser inconveniente se eu já não estivesse fazendo tudo isso nas VMs. Então, vamos pegar o PC Windows e obter alguns computadores sérios. Aqui estão duas máquinas que podem ter existido em um escritório em 1996. Um é um servidor Pentium Pro e o outro é um laptop Pentium MN. Ambos deles estão em rede, para que possamos imaginar que eles estão conectados a um hub Ethernet. Não é um switcher, esses ainda eram obscenamente caros, então apenas um hub. O laptop está executando Linux, especificamente o Red Hat 6,1. Embora eu achasse que era 6,2 e tenha deixado no nome do host. Isso também é anacrônico. Isso é de 1999, mas cara, você fica mais velho e o Linux fica realmente irritante para trabalhar. Então vamos usar isso. O servidor, no entanto, está executando o SCO Unixware, um Unix genuíno baseado em PC que era muito popular na época. E isso também poderia ter sido um Sun Solaris ou um VAX 4000 com VMS. Mas ambos são uma dor ainda maior que o Linux. Então vamos à guerra com este exército. A grande máquina também poderia ter sido sem cabeça. Naqueles dias elas costumavam. Mas este possui um monitor e uma placa gráfica. Se os ativarmos, descobrimos que ambos foram inicializados no modo de texto sem formatação. Isso também foi uma coisa universal. O Unix e o Linux raramente assumiram que você tinha gráficos na época, e eles geralmente estavam certos. Então, mesmo quando efetuamos login, ainda estamos apenas olhando para o texto. Ambas as máquinas têm o X instalado, ele simplesmente não começará até pedirmos. Agora existem algumas maneiras diferentes de fazer isso. Então, vamos nos concentrar no laptop e tentar só acessar o servidor X, que neste momento era um executável X. Ok, lá vamos nós. Assim temos gráficos, certo? Certo, senhor. Ok, então temos gráficos, pois algo está encarregado da placa de vídeo e há um cursor do mouse se movendo. Mas nada mais aconteceu porque isso é tudo. É apenas uma área de trabalho em branco e um cursor de mouse. Tudo o que pensamos como meio ambiente, como ícones e lançadores de programas, tem que vir de outros programas. Então vamos fazer isso. Mas em vez de apenas S, vou digitar starts. Esse é um script que inicia o servidor, além de alguns programas adicionais. Então, o X inicia novamente. Temos o fundo cinza. Então temos uma área de trabalho e um lançador, uma barra de tarefas e ícones e todos os tipos de porcaria. Agora, esta é uma interface adequada, mas nada disso faz parte do X. De fato, não é nenhum programa. Quase tudo que você pode ver vem de um aplicativo separado. Alguém desenha a área de trabalho, alguém desenha a barra de tarefas. E assim por diante. O resultado é uma experiência coesa.
Mas cada um desses programas está realmente enviando comandos para o servidor X em conexões de rede separadas. E todos eles estão rodando neste computador, mas eles poderiam estar facilmente em outro. E tudo ainda funcionaria. Então, vamos ver isso. Agora que tenho um desktop, posso iniciar um terminal. E a partir daí, posso configurar uma conexão Telnet com o servidor Unix. Se você não se lembra da Telnet, é como um SSH. De qualquer forma, estou agora. E se eu definir a variável de exibição para o endereço IP do laptop e depois digito, não no hopster m ampersand, vou explicar que, quando você for mais velho, outro terminal aparece no laptop e posso interagir com os dois. Mas se verificarmos a mensagem de felicitações, um diz ser Red Hat, outro diz ser SCO. Estes estão definitivamente funcionando em dois computadores diferentes. Isso é muito legal, mas não muito útil. Quero dizer, eu já tive uma sessão de terminal remoto sobre o Telnet. Agora está apenas em outra janela, mas podemos executar qualquer coisa dessa maneira. Então, suponha que eu queira ler meu e-mail. O Unix tinha um sistema de e-mail local que você poderia usar independentemente do SMTP e do POP. E talvez minha empresa ainda use isso para mensagens internas, para que eu possa iniciar o SCO Mail, e isso me deixa ler e enviar mensagens. Isso é muito legal, mas vamos deixar mais interessante. Suponha que nossa empresa tenha comprado uma cópia do WordPerfect 6 para Unix. Sim, isso foi um produto e não é barato. De fato, compramos 50 licenças e, em seguida, todo o escritório converteu para o Linux, e não a versão para Linux. Então estamos ferrados, certo? Bem, boas notícias. Podemos executá-lo daqui, e como o programa está realmente executando a máquina Unix, ele funcionará perfeito. Agora tudo isso está acontecendo. Se espiarmos o servidor, ele não virá nada. Quero dizer, nem está executando o X agora. E mesmo se iniciarmos o X, acabamos em uma área de trabalho completamente fresca. WordPerfect SEO Mail. Externe, toda essa porcaria está em execução. Mas as interfaces estão sendo enviadas para o laptop, então elas não aparecem aqui. Além disso, como você pode ver, a experiência X do SCO é completamente diferente. Em vez do ambiente padrão do GNOME do Linux, isso está executando uma coisa chamada X-Desktop, que foi toda a raiva no Unix por um ano ou dois, mas nunca apareceu no Linux. Esses dois sistemas são de épocas diferentes e foram enviados com configurações totalmente diferentes, mas estão perfeitamente felizes em coexistir, graças a X. Há mais truques que eu poderia lhe mostrar, e alguns eu o farei mais tarde. Mas neste momento você entendeu a ideia. Esta é a mágica do X-Windows, e é incrível, embora também possa ser um pouco confuso. E eu provavelmente deveria explicar o servidor e o cliente antes de encerrarmos e seguirmos em frente. A maneira como tendemos a pensar em computação em rede é que o cliente somos nós, a pessoa sentada no pequeno PC de mesa. E o servidor é sempre o grande computador, em outro lugar. Com um monte de serviços que queremos. Isso geralmente é preciso. Um servidor é, por definição, uma única máquina que oferece serviços a muitos outros. Então, como usuário, você tende a pensar que quando você faz logon em outra máquina e pede que faça algo por você, que você é o cliente nesse relacionamento. Mas, do ponto de vista da rede, é o contrário por aqui. Porque X oferece um serviço. Uma tela em que você pode colocar uma janela e não há limite para quantas coisas podem tirar proveito disso. Conexões de muitas fontes, todas terminando em um destino, definitivamente fazem do X um servidor e tudo o que está sendo executado nele um cliente. O fato de isso ser atrasado, de acordo com praticamente todos os usuários da história, nunca foi um problema para X. Então, até hoje, ainda está descrito nesses termos. Um cliente X é um programa que você vê na tela. Então, com isso fora do caminho, agora você entende basicamente o que X era e como ele era normalmente usado. Isso significa que você está pronto para ver uma perversão da ordem natural. Então, vamos voltar ao Windows. E deixe-me começar dizendo que nada o impede de usar o software exatamente da mesma maneira. Ele até incluiu um cliente Telnet. Então, vamos tentar isso. Desta vez, vamos para Telnet direto para o laptop Linux. Já que eu fiz o meu argumento sobre a coisa da plataforma cruzada, e o Linux é muito mais fácil de trabalhar. Por isso, efetuamos login, digitamos o comando de exportação de exibição, executamos o strm e, assim, ele aparece como se fosse outro aplicativo na mesma máquina. Estamos usando o gerenciador de janelas do Windows, se você quiser. Então temos as fronteiras típicas. Aqueles são criados pelo sistema operacional, mas é bem claro que tudo dentro deles está proveniente do Linux, dado a custosa barra de rolagem de widgets Athena dos anos 80. Agora vou entrar em muitas nozes e parafusos de como tudo isso funciona. Mas primeiro devemos terminar de estabelecer as coisas. Então não vamos parar em um terminal. Em seguida, vamos iniciar algum software de produtividade. Começaremos com o aplicativo numérico de planilha do GNOME, depois o Kalaukey. Também iniciaremos o Cleverse, o Netscape, XMS e o programa de manipulação de imagem GNU apenas para uma boa medida. E com toda essa porcaria em execução, vamos usar o KSnapshot para obter uma captura de tela. Salvaremos isso
Abrimos no programa de manipulação de imagem GNU, e lá vamos nós. Isso deve dar uma ideia de quão completo este servidor está. Não apenas pode executar uma faixa inteira de software Linux do final dos anos 90, mas quando você tira uma captura de tela, ele realmente captura a tela real. Definitivamente havia outro universo em que só teríamos visto os aplicativos Linux. Então, eu acho que neste momento eu fiz meu ponto. Mas se você ainda não estiver convencido, tudo bem. Vamos fechar toda essa porcaria e fazer a coisa usual. Na verdade, eu odeio usar o Doom para demonstrar qualquer coisa. Mas foi o único jogo que eu conseguia pensar que havia sido portado nesse ponto. Obviamente, qualquer pessoa familiarizada com a história do Doom no Linux já saberá que não tem drivers de som. Mas não se preocupe, eu sou uma mão velha em Doom. Vou apenas adicionar o som no post. Isso é interessante, porque eu realmente compilei isso do código-fonte original, lançado por Dave Taylor, do Ard Software, além de consertar um erro de digitação que ele deixou nisso completamente não modificado. Mas ele percorre a rede como... tudo bem. Não $1 milhão, mas certamente algumas dezenas. Ok, então o software está definitivamente fazendo algo certo. Você pode estar se perguntando por que a área de trabalho do Windows parece tão horrível. E isso é uma coisa que explicarei mais tarde. Mas em suma não é um bug, é um comportamento pretendido. É óbvio, então, que o software está funcionando perfeitamente. Então, como é que não conseguimos ver nada quando começamos? Bem, isso é porque está em execução em um modo especial, às vezes chamado de sem raiz, em oposição ao X normal, que geralmente é com raiz. Ou seja, quando você inicia o X no Linux, por exemplo, ele sempre cria uma janela raiz. Foi o que vimos quando a abrimos mais cedo com o padrão em preto e branco. A janela raiz é a única coisa que um servidor X faz por conta própria. Na verdade, é necessário, porque geralmente é o sistema gráfico inteiro em uma máquina. Se não houvesse nada na tela em um determinado ponto, você teria caos. A janela raiz preenche todo o espaço vazio e, em seguida, tudo o que você abre depois disso se torna um objeto filho dentro dele. De fato, se você tiver um papel de parede, geralmente é apenas uma janela definida para o mesmo tamanho da tela e forçada a estar sempre na parte inferior da pilha. Mas a janela raiz está sempre lá atrás, observando, esperando. A propósito, um pequeno detalhe que aprendi enquanto escrevia isso. A textura mostrada por padrão parece um quadro de xadrez simples, mas na verdade é um padrão de osso de cachorro chamado Titi Raiz. Aprendi isso com um post muito legal de um sujeito que tentou descobrir quem o inventou. Ele não teve sucesso, mas ainda assim, é um ótimo post. Você deve ler algum dia. De qualquer forma, no Windows o servidor X não controla a tela inteira. Ele é executado dentro do próprio servidor de exibição da Microsoft, que já possui uma raiz chamada janela de desktop. Assim, realmente não precisa de outro. E se você exibisse um, ele meio que encobriria todo o resto. Por padrão, não há janela raiz. Pelo menos não uma que você possa ver. E as únicas coisas que aparecem são os clientes X. Então, naturalmente, não vemos nada até lançar um aplicativo. Mas uma vez que fazemos, temos uma janela de aparência muito normal. E seria muito engraçado, depois de tudo o que vimos, se eu dissesse agora. E com isso, terminamos. Mas eu realmente poderia se fôssemos o público certo. Porque se é assim que você deseja usar sua máquina, bem, nós realmente terminamos. Fora da caixa, o software apenas aceita qualquer conexão que recebe. Se você conecta por Telnet em outras máquinas e inicia seus aplicativos como um usuário normal do Linux, estará pronto. O problema é que, se você estava usando isso, provavelmente não era um usuário do Linux. Você se lembra anteriormente, mencionei que a Costco ainda usa aplicativos AS400? Isso não significa que nenhum de seus funcionários entenda de sistemas AS400. Eles apenas veem um programa em que são treinados especificamente. A máquina subjacente é um mistério, e muitas empresas levam isso muito mais longe. Na verdade, há toda uma indústria que cria interfaces na web em torno de aplicativos de mainframe antigos, para que eles não precisem ser atualizados. De fato, se você está usando um site do governo e percebe que tudo está em maiúsculas, parabéns, provavelmente está conversando com um aplicativo escrito nos anos 80. Mas isso realmente não importa porque você não sabe o que está acontecendo. Todos os inconvenientes foram atendidos pelo código moderno, para que você não precise saber como esse software antigo funciona. Da mesma forma, uma empresa que comprou este servidor X não era necessariamente uma loja Unix. Eles podem ter apenas alguns programas que não puderam ser portados. Talvez porque o desenvolvedor original estivesse morto há muito tempo. O objetivo aqui seria deixar Bob na contabilidade executar esses aplicativos, enquanto o impedia de perceber que eles não eram programas nativos do Windows em seu PC, porque, confie em mim, Bob não saberia o que fazer com essa informação. Ele provavelmente começava a surtar. Além disso, é apenas um pé na bunda lançar tudo via Telnet, por isso valeria a pena evitar se você pudesse. E para esse fim,
iniciaremos o painel de controle do software. Como seria de esperar, isso nos permite definir algumas configurações de servidor global. Entraremos neles mais tarde, mas também nos permite configurar lançadores de aplicativos. E isso é muito importante. Eu tenho alguns definidos aqui, e se eu apenas clicar 2 vezes no Gnome Stones, esta pequena caixa de diálogo de status é aberta, ela conecta, inicia o aplicativo e está lá. Agora eu posso jogar um jogo empolgante de definitivamente não Boulder Dash. Não é necessário Linux. Esta é uma grande melhoria em relação à digitação dos comandos no Telnet, mas vai um passo adiante. Se formos ao menu iniciar e procurarmos na pasta de software, há ícones aqui para cada um dos meus aplicativos. E eu posso iniciá-los a partir daqui. Ou posso arrastá-los para a área de trabalho onde recebo ícones perfeitamente comuns. Assim, você pode iniciar um aplicativo remoto em um sistema operacional totalmente diferente sem precisar abrir o painel de controle. Isso é perfeito. Bob nunca vai descobrir o que realmente está acontecendo sob o capô. Mas nós queremos. Então, vamos voltar ao painel de controle analisando um desses lançadores. É bem direto. Temos um endereço de host, um conjunto de creds, um comando a ser executado e um protocolo de interface. Porque, como você provavelmente adivinhou, sempre havia uma telnet atrás da cortina. Na verdade, pode ser o telnet, rlogin, rshell ou hexsec. Mas quem está contando? Estas são todas as maneiras de fazer a mesma coisa que acabamos de fazer. Faça login em outra máquina e digite o comando que você deseja. E esse comando pode ser o que você quiser, qualquer aplicativo X válido. Mas você notará que está embrulhado aqui nesses 2 símbolos mágicos de anterior, no hop e comercial. O primeiro é um utilitário Linux, no hangoup, que impeça os programas de sair quando a sessão do terminal pai termina. E o segundo faz com que o programa comece em segundo plano, em vez de assumir o controle do terminal. A combinação dos dois diz basicamente ao sistema remoto: ei, inicie este programa. Depois jogue-o sobre uma cerca e esqueça que você já viu. Agora, se quisermos ver isso em ação, podemos verificar ou mostrar janela de resposta. Então, se pressionarmos o botão de teste, ele nos mostrará a seção Telnet à medida que progride, e você notará que está literalmente esperando para ver as palavras nome de usuário, e sem aparecer e enviar as respostas a cada uma, como se eu as digitasse manualmente. Esta é uma antiga tradição Unix chamada script de bate-papo. Uma vez foi usado por milhões para fazer login, para discar os provedores de internet. Mas você pode usá-lo para automatizar qualquer tipo de operação remota. De fato, é assim que 3/4 de uma rede ISP típica é mantida e configurada até hoje. Naturalmente, porém, é meio estranho. Por um lado, nem todo sistema usa exatamente as mesmas sequências de texto, então você pode precisar ajustar seu script para procurar o login da palavra em vez de nome de usuário e esse tipo de coisa. Mas uma vez configurado, geralmente é uma solução bastante confiável, o que é bom porque é como a maioria das redes ISP é mantida e configurada até hoje. De qualquer forma, porém, como administrador de rede, este produto passa pelos requisitos do Bob. Ok. Você entrava e construía esses lançadores em cada um dos seus usuários PCS, e eles apenas entraram e veriam alguns programas que podem executar, e esse é o fim certo. Assumindo, é claro, sua rede está perfeitamente segura. Se você tiver alguma preocupação de segurança, no entanto, este é um incêndio em chamas. Como claramente minha senha para o sistema Unix está sendo salva no lançador. Qualquer pessoa que possa acessar este PC pode executar esses programas ou apenas abrir o arquivo que contém as senhas salvas e lê-las. Quero dizer, eles são criptografados, mas podemos assumir que não muito bem. E invadir uma máquina Windows 98 consiste principalmente em pressionar Escape na tela de login. Então sim, não devemos salvar a senha, devemos fazer com que o usuário a digite, e felizmente, podemos fazer isso uma vez por dia ou toda vez que você inicia um aplicativo, dependendo de como você é paranoico. E é principalmente isso. A única outra coisa que você pode fazer é escolher um ícone personalizado para cada aplicativo que seja importante para essa aparência perfeita. Mas caso contrário, esse é um recurso simples. É crucial, porém, porque você não pode treinar o Bob da contabilidade para usar o Telnet. Confie em mim. Eu tentei. Para ficar claro, esse não é um recurso único. Todo servidor do Windows X ofereceu algo assim, porque se não o fizesse, o produto seria basicamente inútil. A prova de Bob era essencial. E nesse assunto, não consegui encontrar em nenhum outro lugar do roteiro para encaixar isso. Então, vamos falar sobre o componente NFS por apenas um momento. É realmente difícil isolar totalmente Bob da realidade da computação distribuída por causa da situação de armazenamento. Veja, se eu abrir o bloco de notas, escrever um pouco de porcaria e salvar isso nos meus documentos, então vou iniciar o Cackwhite e vou ao diálogo de abrir arquivos. Não há como chegar a esse arquivo, porque o que estamos vendo aqui é o disco rígido na máquina Linux. Não tem como ver os documentos de Bob em seu disco rígido local. Este é apenas um problema universal com X. Não tem uma solução para isso. Eles nunca planejaram que haja uma solução para isso. Isso é apenas vida na computação de rede. Mas como instalei o NetManage NFS, o Windows tem a capacidade de montar um sistema de arquivos Unix como se fosse um compartilhamento de rede do Windows. Bob pode não ser capaz de acessar meus documentos em seus aplicativos Linux.
Mas se você puder convencê-lo a salvar seus arquivos na unidade G, que mapeia seu diretório inicial na máquina Linux, ele resolve praticamente o problema. Agora, na prática, a maioria das empresas com servidores de arquivos de domínio consegue fazer com que sua equipe jogue bola. E o mesmo deve funcionar aqui. O componente NFS é realmente importante para costurar tudo isso em uma experiência que não vai assustar Bob. Mas vamos supor por um momento em que você não seja um Bob, porque existem várias maneiras mais interessantes de usar o software. Se subirmos e dermos uma olhada nos botões de opção aqui, temos exibição, teclado, mouse e XDM. Obviamente muito acontecendo, então vamos ver as coisas mais fáceis primeiro. O mouse é muito simples, essa é apenas a opção para a emulação de 3 botões. Mas esse é um recurso que permeia praticamente tudo do Unix no PC. Deixe-me explicar isso na verdade. Estações de trabalho gráficas. Ele tinha mouses de 3 botões desde quase o começo. Não bem, a Star da Xerox só tinha 2 por algum motivo. Seu antecessor, o Alto, tinha 3. E praticamente todas as outras estações de trabalho que vieram depois tinham 3. Se você tivesse um Sun, em 1982, definitivamente tinha um mouse de 3 botões. Então, muitos softwares que começaram a vida nessa plataforma assumiram isso. Os primeiros mouses de PC, no entanto, eram de 2 botões. E enquanto um terceiro apareceu, não era confiável. Não ficou. A maioria dos softwares nunca fez nada com ele, porque você não poderia assumir que o usuário tinha um. E com certeza era assim. Ele desapareceu em algum momento dos anos 90. E realmente não voltou até que o mouse da roda aparecesse. E então acho que muitos usuários nunca entenderam que poderiam clicar na roda. De qualquer forma, quando esse pacote X foi lançado, a maioria dos usuários de PC tinha apenas 2 botões para trabalhar. Para esse fim, a emulação de 3 botões apareceu não apenas nos servidores Windows X, mas também no Linux padrão. E é um recurso muito simples. Leva mais tempo para explicar a história do que como funciona. Para pressionar o terceiro botão, basta pressionar os 2 outros botões de uma só vez. Simples assim. Mas se você não o tivesse, ficaria muito ferrado. Agora as opções do teclado estão um pouco mais envolvidas. Ok, muito mais. A caixa de diálogo inicial é simples o suficiente. Isso permite que você decida se algumas teclas especiais serão passadas para os clientes X ou manipulados pelo Windows. Mas se pressionarmos o botão editar aqui... Sim, agora estamos falando sério. Isso pode ser um pouco de eufemismo, mas as estações de trabalho geralmente tinham teclados estranhos. Em alguns, isso era tão simples quanto ter uma meta-tecla entre o Ctrl e o Alt, que não mapeou nada nos PC até que a tecla Windows aparecesse. Mas outras coisas eram estranhas. As máquinas VAX, por exemplo, tinham teclas F até 20, e os Suns tinham um banco de 11 teclas únicas no lado esquerdo, incluindo coisas como Stop e Front. Naturalmente, alguns deles foram exigidos por certos aplicativos. Então você precisava de uma maneira de usá-los em um PC. E a solução foi a capacidade de mapear as teclas ou combos de teclas para essas funções exclusivas do fornecedor. E isso não consumia tanto tempo quanto eu esperava. Então agora temos que entrar no material mais interessante. Então, vamos dar uma olhada nas configurações de exibição. Temos modos de janela múltipla e janela única. No momento, vamos ficar com as janelas multi, que estamos usando até agora. E olhe para este banco de caixas de seleção aqui. São muitas coisas. Todas essas configurações, no entanto, são ajustes para resolver o mesmo problema. E isso é, se um aplicativo X decidir se abrir para fora da tela, como lidamos com isso? Agora, isso parece ser uma coisa mesquinha para ter 4 caixas de seleção inteiras. Mas isso realmente teria sido uma ocorrência comum. Veja bem, há 2 problemas separados aqui. Realmente. Uma é que nada impede que os aplicativos X iniciem a tela fora da tela. X, na verdade, não ofereceu orientação sobre onde uma janela deve aparecer quando criada. Cabe ao programa descobrir isso. E alguns simplesmente não fazem, confiando no gerente de janelas para lidar com isso. E geralmente fazia. Se você estava executando o TWM em 89, criar uma nova janela lhe dava um esboço que você tinha que posicionar. Isso foi considerado avançado. Alguns gerentes de janelas apenas assumiram que o aplicativo cuidava dele por conta própria. Havia também programas que se lembravam de onde eles haviam sido lançados pela última vez. Se você alterar as resoluções de tela, um aplicativo poderá se afastar nos limites. Então, temos janelas em cascata. Esta é uma solução que garante que todos os aplicativos iniciados iniciem em uma posição padrão genérica. A opção forçar janela na tela só faz isso, se necessário, e o ajuste na tela redimensiona qualquer janela considerável se não se encaixaria. Se tudo mais falhar, temos o mouse panning, uma espécie de fallback de emergência. E deixe-me mostrar como isso funciona. Vou lançar o Spaint aqui. Esse é um editor de imagens verdadeiramente antigo. Lançado pela primeira vez em 1989. E você pode definitivamente dizer isso na interface do usuário. Os botões e menus são feitos com o kit de ferramentas X Widgets. Athena, também conhecido como XAW. E esses foram os controles básicos originais inventados no MIT em meados dos anos 80. Eles não são ruins, apenas nos dizem que o aplicativo é pré-histórico. Faremos uma nova tela com a resolução padrão.
e quando aparecer, não se encaixa muito na tela. Deixando de fazer um recurso do Photoshop, que ainda não havia sido lançado comercialmente, o Paint tem a paleta de cores ancorada na janela de tela. Minha resolução é de apenas 800 por 600, com a tela padrão 640 por 480. A janela não se encaixa. Agora, se essa janela não pudesse ser menor, estaríamos com problemas. Se apenas o mouse até a borda, porém, o software rola a janela em exibição, mais ou menos resolvendo o problema. É uma solução desajeitada, mas não consigo pensar em nenhuma melhor. E isso vai tirar você de um vínculo. Vamos abordar por que esse vínculo existia em primeiro lugar. A janela do Paint pode ser redimensionada e possui barras de rolagem, para que possa ser feito para caber nessa área de trabalho. Mas eu o escolhi como um exemplo, porque acho que reflete como muitos softwares do Unix foram projetados. Este aplicativo é muito robusto. Suas configurações padrão e geometria geral da interface do usuário parecem esperar pelo menos uma tela 1024 por 768. No entanto, eu disse que veio de 1989, então isso não é um pouco anacrônico? Bem, aqui está a coisa. A maioria dos computadores de estação de trabalho nunca tinha visto uma resolução tão baixa. A Stardust Xerox iniciou a computação gráfica comercial em 1024, por 808 nítido em 1981. A maioria dos sistemas Unix suportou resoluções muito mais altas do que isso, e não estou ciente de nada que tenha diminuído, a menos que você queira contar com um custo baixo, como o ET Unix PC ou o IBM RT, e eu não acho que ninguém o faça. Além disso, enquanto o PC ficou preso em resoluções mais baixas ao longo dos anos 80, quando este software foi lançado, isso não havia sido o caso há muito tempo. Em 1992, ninguém estava vendendo um PC com uma tela menor que 1024. Foi o denominador comum mais baixo, e resoluções mais altas foram possíveis há anos se você gastasse um pouco de dinheiro. O problema é que muitos usuários de PC optaram por executar em resoluções mais baixas por dois motivos. Uma é porque a memória de vídeo ainda era muito cara assim. Embora você possa executar definitivamente em 1024, você seria limitado na maioria dos casos a 256 cores. Se você tivesse uma placa de ponta, talvez pudesse fazer 16 bits, mas geralmente estava preso a 800 por 600 se quisesse a profundidade de cor mais alta. Mas também as resoluções mais baixas geralmente pareciam melhores. Enquanto as máquinas Unix vieram com exibições de 15 e 17 polegadas fantasticamente caras e até 19 polegadas, os monitores de PC em meados dos anos 90 ainda eram frequentemente 14 polegadas, a menos que você realmente tenha sido desmembrado. E 1024 a 14 polegadas é muito difícil de ler mesmo antes de você descobrir os tubos melhorados típicos da época. Então, muitas pessoas usaram resoluções mais baixas apenas porque eram mais legíveis. Agora, o Linux foi um fenômeno exclusivamente para PC nos primeiros 2 anos, então muito de seu software foi projetado para funcionar nesses tamanhos mais baixos, mas não em tudo isso. Se acionarmos a KSnake, por exemplo, esse é um dos jogos empacotados com o KDE Desktop. E apesar de ser de 1999, quando os monitores de PC ainda são sugados com frequência, isso não pode ser pequeno o suficiente para usar em 800 por 600. Simplesmente não funciona. E isso é simplesmente culpa do desenvolvedor. Eu imagino que ele tinha uma tela 1024 por 768 e nunca chegou a testar com algo menor, ou até mesmo pensou sobre isso. Quero dizer, muitos softwares que vieram com distros Linux nesta época eram literalmente projetos de estudantes inacabados que não haviam sido completamente testados, porque eles realmente não imaginaram que alguém os usaria. E isso não é realmente um problema. Quero dizer, KSnake não é um aplicativo particularmente crucial, e imagino que a maioria dos softwares vitais tenha sido um pouco menos ingênua. Mas os programas que se originaram no Unix eram muito mais propensos a esperar que o usuário tenha uma grande tela. Até os principais aplicativos comerciais que foram completamente testados. Então, acho que é muito provável que o recurso de rolagem do mouse tenha tornado muitos softwares inutilizáveis utilizáveis. Se tudo mais falhou, sempre houve um modo de janela única. Tenho certeza de que você está se perguntando o que isso faz. Então, deixe-me virar o interruptor aqui. Ele reinicia o servidor e o que temos, exceto uma janela raiz, completa com o fundo e um X no meio. Embora você não precise de uma janela raiz e a maioria das pessoas não desejasse uma, há razões para usá-la de qualquer maneira. O mais simples é que você pode querer enfiar todo o seu ambiente Linux como um todo. E deixe-me mostrar o que quero dizer com isso. Se eu estiver no modo multijanela e inicio o str, depois XIs, outro XIs. Observe que estamos acumulando os botões da barra de tarefas aqui em uma tela de baixa recessão de mais do que 6 programas começam a ficar muito difíceis. E isso é muito ruim se você lançar um programa que possui um monte de subjanelas, pois cada um receberá seu próprio botão. Se fizermos a mesma coisa no modo de janela única, no entanto, tudo aparece dentro da janela raiz, com apenas um ícone da barra de tarefas, para que possamos minimizar tudo de uma só vez. Você também notará que há barras de rolagem agora. Na verdade, podemos rolar a área de trabalho. Agora, por padrão, o software cria uma seção X na resolução do Windows nativo. Então, bem,
Temos apenas um pouco de rolagem aqui. Mas nas configurações, podemos escolher uma tela virtual de qualquer tamanho que gostemos. Para que pudéssemos definir isso para 1280 por 1024, depois abrir uma tonelada de aplicativos. E ainda poderíamos rolar dentro da viewport virtual para acessar tudo. Na verdade, esse era um recurso comum, mesmo nos servidores nativos do Linux X naquela época. Então isso é tudo legal. Mas temos um tipo de problema agora, porque não há como minimizar esses aplicativos, ou movê-los ou até fechá-los. Todos eles estão empilhados em um local sem fronteiras, controles. E isso ocorre porque a execução no modo de janela única faz com que o software atue como um servidor X convencional. No que diz respeito, essa janela é o seu monitor. E todos os clientes estão dentro disso, onde o Windows não pode vê-los, para que não possa desenhar bordas e controles. Para consertar isso, temos que fazer a mesma coisa que fizemos no Linux. Temos que lançar um gerenciador de janelas. Então deixe-me fazer isso. Isso vai demorar um pouco para começar, mas lá vamos nós. Agora temos um ambiente utilizável completo com bordas e controles e muito mais. Embora vamos chegar a isso. Primeiro, porém, sinto vontade de abordar esse comando que digitei. É meio errado. Na verdade, ele está executando um ambiente de desktop chamado FWOMP. Era muito popular em seus dias, mas por algum motivo o Red Hat chamou de MWM, que é sigla para Motif Window Manager. E Motif foi realmente um grande negócio, sobre o qual aprendi muito recentemente. Então vou aproveitar esta oportunidade para arbitrariamente fazer uma tangente sobre isso. Tem muito pouco a ver com o software NetManage. Mas você não vai a lugar nenhum, então vamos lá. Você pode reconhecer o motivo como a aparência clássica do Unix, e isso é verdade a um ponto. Quero dizer, por muitos anos, é assim que tudo parecia. Seja AIS, IRIX, Solaris, você escolhe. Mas o Motif chegou ao jogo bastante tarde. Antes de 1988, todos os sistemas Unix rodavam interfaces totalmente diferentes. Sun tinha o OpenWOOC, o SGI tinha Max, o HP tinha o Windows 9000. Sim, foi realmente chamado assim. Fez a Microsoft parecer muito ruim. Mesmo em 99, eles só podiam gerenciar o Windows 2000. Mas por falar em Windows, me pergunto se você notou que o Motif se parece curiosamente semelhante às versões iniciais do Windows. Provavelmente não, porque a maioria das pessoas só viu o Windows 3 e realmente não parece tão semelhante. Mas confira isso. Este é o Windows 2 e parece quase idêntico. Possui as bordas segmentadas e barra horizontal e o botão fechar. É muito obviamente a mesma interface, apenas com profundidade de cor mais baixa. Então a Microsoft estava imitando o Unix para parecer mais séria? Não, claro que não. Eu nem teria trazido isso à tona. Ok. O Motif foi na verdade o resultado de um processo fascinante em que todos os fornecedores de estação de trabalho, Unix ou não, se reuniram e concordaram com um único estilo de interface comum. Isso tornaria o treinamento, a distribuição e o desenvolvimento menos caótico, pois na verdade haveria um orientador central por trás da interface do usuário. Imagine isso. Agora essa interface comum foi nomeada Motif, mas não foi criada do zero para esse fim. Em vez disso, quando esse conselho de Nicéia se formou em 88, eles lançaram uma RFP, basicamente dizendo: Ei, alguém já tem uma boa solução para isso? E eles fizeram ofertas de vários fornecedores. Mas o vencedor foi o design da CXI e da HP, que eles estavam prestes a adotar em sua própria variante Unix. Mas mesmo isso foi baseado em outra coisa chamada Diretrizes de Acesso ao Usuário Comum, ou CUO, que por sua vez veio da IBM. Agora, a IBM estava vendendo sua própria variante Unix na época, então isso não parece muito choque. Mas não tenho certeza se eles realmente enviaram o CUA no Unix ainda, nem estou convencido de que eles o desenvolveram para o Unix começar. Eu acho que eles realmente montaram para o OS 2, que quando lançado pela primeira vez parecia quase exatamente como o Windows 2. Isso ocorre porque a Microsoft estava colaborando com eles no desenvolvimento do OS 2 e eles planejavam fornecer a ambos os sistemas operacionais a mesma interface do usuário. O problema é que o OS 2 foi um desastre. Então o Windows realmente o venceu no mercado por meio ano e saiu em meados de 1987, o que eu acho que a torna a primeira aparição do visual clássico do Unix. Agora, admito que me sinto um pouco instável em algumas dessas datas, mas como acho extremamente engraçado esta versão da história, deixarei alguém para descobrir a linha do tempo real. De qualquer forma, como eu disse, isso não é apenas Motif, é o FWM, que agrupa um gerenciador de janelas com estilo Motif, juntamente com um ambiente de mesa, oferecendo um pequeno alternador de tarefas, um widget de desktop virtual, um ícone de status de e-mail e um relógio. E como você pode ver, ele também veste a janela raiz com um fundo. Isso é importante porque, embora a barra de tarefas do Windows e a abordagem de menu inicial não assumam o mundo do Linux por um tempo, as pessoas ainda queriam uma maneira de gerenciar e lançar aplicativos. E no estilo clássico do Linux, o FWM faz isso através de métodos incrivelmente opacos. O clique com o botão direito do mouse na área de trabalho fornece uma lista de programas em execução.
O clique do meio mostra uma lista de ferramentas de gerenciamento de janelas e o clique esquerdo produz uma lista de aplicativos que você pode iniciar. Tudo isso é incrivelmente conveniente porque você vê se está usando o software para executar apenas um ou dois programas. Se você estiver em contabilidade, construindo os atalhos de lançadores para tudo. Mas se você estiver usando uma máquina remota de maneira mais completa, sabe, executando todos os tipos de aplicativos diferentes e como se une a cada um, pode fazer um estilo mais completo. Sabe, todo o sistema Linux vive em uma janela, e você pode usá-lo como se estivesse sentado diretamente no console local. Se você vai fazer isso, precisará de um ambiente completo de desktop. Embora seja isso que você está fazendo, convém usar o recurso X que realmente se destina a ele. E isso nos leva ao XDM. Esse é o X Display Manager, e muito poucas pessoas estão familiarizadas com isso diretamente hoje em dia, mas seus derivados como GDM, KDM, LSDM, LSDM, são onipresentes e desempenham um papel enorme em fazer o Linux parecer menos datado. Veja, todos os Unix como sistemas são intrinsecamente baseados em texto e isso nunca mudará. Mas um PC Linux moderno nunca mostra texto por um momento durante a inicialização. Isso é graças a uma complexa corrida de revezamento, onde o bastão de vídeo é passado dos drivers gráficos do modo de kernel para um desses vários DM. Então você obtém um bom logotipo durante a inicialização, e depois da inicialização, você recebe um bom prompt de login gráfico, que vem do KDM, GDM, etc. Agora, a parte gráfica de inicialização, que não existia até os anos 2000, mas desde 88, você pode configurar seu PC para fornecer um login gráfico. O problema é que isso é apenas parte do propósito do UKSDM. Por um momento, voltemos aos primeiros dias dos terminais. Em 1987, se você não estava trabalhando com aplicativos gráficos, pode ter comprado um IBM 3270, um YPY ou YPS-60, ou IM60, ou um VT220, para conectar-se ao seu mainframe. Para ficar claro, enquanto as pessoas geralmente se referem àquelas como terminais burros, eram computadores inteiros. Eles eram apenas muito básicos. Até o antigo VT100, o exemplo clássico de um terminal burro, tinha uma CPU Intel 8080 que poderia ter executado qualquer programa sob o sol. Estava preso a 3K e sem disquete. Então você só poderia executar o programa que foi queimado em seus chips ROM. Isso o tornou muito mais acessível do que um computador de uso geral. Por isso fazia sentido, e o mesmo conceito foi julgado no mercado gráfico. Obviamente, o X-Windows requer um computador bastante pesado para funcionar, mas os esforços foram feitos para produzir os baratos. No final dos anos 80 e início dos anos 90, várias empresas lançaram terminais X dedicados, que eram basicamente versões reduzidas de custos de estações de trabalho de desktop com muito pouco RAM e nenhum armazenamento local, projetado para executar apenas um programa. Você pode adivinhar qual? Na verdade, eu possuo um desses, DEC-VT. E seu firmware e armazenamento são tão limitados que não podem fazer nada por si só. Ele depende de um servidor de inicialização de rede para enviar um pacote de servidor X toda vez que ele é iniciado, que ele é executado inteiramente da memória. Agora ele possui um cliente Telnet incorporado, para que você possa usá-lo para se conectar a outra máquina e iniciar alguns aplicativos. Mas os primeiros terminais X não. Então eles precisavam de uma maneira de encontrar um sistema disposto a hospedar uma seção X para eles, sem nenhuma ferramenta. O XDM prevê isso. Um terminal pode usar o protocolo XDMCP para procurar outros sistemas na rede, perguntar se eles estão dispostos a hospedar, obter um prompt de login gráfico e iniciar uma sessão. Tudo em um bom fluxo de trabalho gráfico limpo. Era extremamente importante para viabilizar os terminais X, mas como tudo fazia parte do próprio X, você poderia aproveitar isso mesmo se estivesse em uma estação de trabalho gorda completa. Então, vamos ver isso em ação. Vou entrar nas configurações do XDM aqui e você verá que temos várias opções. Direto, indireto e transmitido. O primeiro é realmente simples. Se escolhermos, ele deseja um endereço de host. Então, coloquei o laptop, pressiono OK, o servidor reinicia e recebemos um prompt de login da máquina Linux. Se eu fizer login, recebo um ambiente de desktop completo exatamente como fiz na própria máquina. Então antes mostrei uma abordagem prática para expor suas máquinas do Windows, mas aqui está totalmente diferente. Suponha que você não queira fingir que seus aplicativos remotos estão realmente sendo executados no Windows. Em vez disso, você deseja que seus usuários saibam firmemente se estão trabalhando com um sistema remoto ou não. Bem, basta configurar o software em todas as suas máquinas para se conectar a um host designado como este. E agora você tem uma boa linha divisória brilhante. E também devo ressaltar que, como estamos no modo de janela única, tudo isso vive dentro da raiz software, e portanto, temos esse tipo de experiência remota no estilo desktop VNC. Mas isso é realmente opcional. Se você quiser, você pode executar isso no modo multijanela, e funciona surpreendentemente bem. Alguns dos componentes, como a barra de tarefas do GNOME, não se integram à área de trabalho do Windows tão bem.
Mas imagino que você possa ajustar muito isso para fazê-lo funcionar melhor se souber o que está fazendo. E neste momento, se você está tentando operar dessa maneira, provavelmente o fez. Vamos voltar um passo e assumir que não somos tão esclarecidos e talvez não saibamos a quais hosts que queremos nos conectar. Talvez sejamos convidados em um campus da universidade. Ou talvez trabalhemos aqui. Mas precisamos pular entre os anfitriões ao longo do dia. E não queremos memorizar todos os nomes dos anfitriões. De qualquer forma, há opções. Por exemplo, se selecionarmos a transmissão, isso explodirá uma mensagem para toda a rede solicitando hosts abertos. Qualquer coisa que responda aparece na lista. E eu posso escolher uma máquina a que me conectar. Este é o sinal. Por exemplo, se eu escolher isso, recebo o prompt de login extremamente .sco. E se eu fizer login, eu realmente recebo todo o ambiente maluco X desktop. Então isso funciona. Mas há vários problemas. Por um lado, não é muito seguro, pois você não pode controlar quais hosts aparecem. Mas também, se você tiver uma rede enorme, um usuário poderá ver uma lista enorme de nomes e ficar perplexo. E, finalmente, se sua rede contiver várias subredes roteadas, você não poderá transmitir para todos eles. É apenas uma limitação de IP. Para resolver todos esses problemas, há um modo indireto XDM. Isso permite que você nomeie um host em sua rede como um escolhido, como um navegador mestre na rede do Windows. Uma máquina cujo trabalho é saber o que outras máquinas estão disponíveis. E na verdade há uma tonelada de flexibilidade incorporada nesse recurso. Se eu for ao modo indireto e escolher um de nossos hosts, reiniciar o servidor X, recebo essa visualização incrivelmente grodida da lista. Não é uma queixa, lembre-se. Eu amo o visual Athena. Mas cara, qual é a dessas fontes com serifa? De qualquer forma, parece uma versão vestida da configuração de transmissão, mas na verdade há muito mais acontecendo. Esta lista está artesanal. Existem outras máquinas na minha rede, mas eu disse ao XDM que para este host esses são os únicos que devem aparecer. E isso pode ser adaptado da maneira que você quiser. Esse viajante pode obter uma lista totalmente diferente da outra, e as correspondências podem até ser feitas usando subdomínios. Assim você pode dar uma lista de hosts para star.accountingcompany.com e um totalmente diferente para star.engineeringcompany.com. Obviamente, essa é uma solução muito mais precisa e um pouco mais segura. De qualquer forma, porém, depois de ter a lista, basta clicar 2 vezes em um host para entrar em uma sessão, e isso é tudo o que é necessário. Então, com esse último truque, estamos praticamente no final da turnê. Então agora pegamos um esfregão. Como eu disse anteriormente, metade do objetivo deste vídeo era apenas falar sobre o próprio X Windows. Mas na medida em que também é uma revisão, acho que teria que dizer que acho que o software é um ótimo produto. É fácil de usar e é bastante magro, mas tem praticamente todas as funções que eu posso imaginar querer. Ok, na verdade há algumas coisas que eu gostaria que tivesse. Por exemplo, acho que seria ótimo se você pudesse executar vários servidores lado a lado para que você possa ter sessões distintas em várias máquinas remotas de uma só vez, e facilmente as diferenciam. Mas nunca vi nada que suportasse isso. Então não posso criticá-lo demais. Da mesma forma, eu gostaria que tivesse conversão de espaço de cores, mas nada fez isso por algum motivo. Isso requer alguma explicação. Por isso, finalmente posso dizer, porque Doom fez a área de trabalho parecer estranha mais cedo. Ok, então até meados dos anos 90, a profundidade de cor mais alta que você poderia esperar em um PC. E mesmo em muitas estações de trabalho era de 8 ou 256 cores. Doom foi escrito para esse modo, assim como muitos softwares Linux e Unix e até Windows. Mas o material do Linux e Unix era exigente de uma maneira que os aplicativos do Windows geralmente não eram. Minha área de trabalho do Windows está atualmente no modo de cor de 16 bits, e se eu tentar executar Tanque de Peixes do X, sou informado de que ele suporta apenas exibições de 8 bits. Mas se eu entrar e colocar minha área de trabalho para 256 cores, tentar novamente, ele funciona e você pensa consigo mesmo, o que está acontecendo aqui? 16 bits são muito mais cores do que 8. Então, qual é o problema? Bem, é que esses dois modos funcionam de maneira totalmente diferente sob o capô. A cor de 8 bits é paleta, o que significa que as cores são representadas por números arbitrários definidos em uma tabela. Cada pixel em uma imagem contém um valor de 0 a 255. E quando é exibido, deve ser procurado e convertido em cores reais pela sua placa de gráfico. As profundidades de cores mais altas, no entanto, representam pixels como valores crus de vermelho, literal, verde e azul. Agora, você pode converter entre esses formatos e nem sequer é particularmente difícil. O Windows 95, de um modo geral, está feliz em fazê-lo, mas por algum motivo quase nenhum servidor X o fará. Não tenho ideia do porquê. Para executar um aplicativo de cor 256, só é necessário sair do servidor e reiniciá-lo no modo de 8 bits. Agora eu suspeito que essa limitação fez sentido e foi inevitável. Digamos, 1992. Eu também acho que era completamente evitável em 96, então o software poderia ter lidado com isso. Mas novamente,
é difícil julgá-los por não se sair melhor do que o real X. O feito foi apenas jogar um erro e morrer. E eu não entendo o porquê. Mas era o que era. Com tudo isso dito, no entanto, o software faz algo incomum em comparação com a maioria dos servidores. Quando lancei o Doom, depois de compilá-lo, na verdade parecia assim. Agora, obviamente, isso não está certo. O jogo é bastante não jogável, mas você notará que o restante do Windows ainda parece normal. Estes são fatos relacionados. Tudo isso se deve a uma configuração de software chamada cores do sistema. Veja bem, no modo de 8 bits, a paleta de cores é global. Todos os aplicativos precisam compartilhar o mesmo. Se um programa decidir redefinir o sistema de cores 6, todo programa que usa a cor 6 será afetado. O resultado é o que vimos anteriormente. O desktop fica cinza porque o Doom usa essa entrada de paleta para uma textura de pedra ou algo assim. E quando você pega um item ou leva um tiro, toda a área de trabalho muda de cor, porque a paleta está sendo trocada repetidamente para criar os efeitos de flash amarelo ou vermelho. Se clicarmos fora da janela Doom, tudo volta ao normal. Mas agora o Doom está destruído. E isso é novamente o comportamento pretendido no X normal. Ao executar no modo de 8 bits, toda vez que você clicar para se concentrar em uma janela, o aplicativo carrega sua paleta personalizada. Se você estiver executando algo que lida em imagens complexas, é provável que toda a sua exibição mude radicalmente toda vez que você mudar de aplicativos. E isso é péssimo. Mas o Windows realmente teve exatamente o mesmo problema e o resolveu da mesma maneira. Você normalmente não percebeu porque eles fizeram um pouco de esforço extra para tornar a interface do usuário mais consistente. O Windows define um conjunto de 20 cores do sistema que os aplicativos não devem mudar. Eles podem, mas a maioria não faz por cortesia. E como essas cores foram usadas para 99% da interface na maioria dos aplicativos, você geralmente não veria nenhuma mudança de cor selvagem. A exceção é se você carregar um jogo de tela inteira. Eles redefinem a paleta inteira, o que resulta em um lampejo de cores hediondas toda vez que você sai do jogo. Mas esse era obviamente um problema pequeno que realmente não poderia ter sido evitado. X, no entanto, não tinha esse conceito de cores reservadas. Portanto, por padrão, o software impõe. Não permite que os clientes X substituam essas 20 cores reservadas. E, embora isso obviamente corrompe a janela ocasional e você teria que desligar a partida tanto quanto eu para o Doom, provavelmente entregou a experiência padrão mais consistente. Então eu acho que eles fizeram a escolha certa. E em geral acho que o software faz as escolhas certas, mesmo que haja algumas coisas que possam ser feitas um pouco melhores ou ser um pouco mais configuráveis. O fato é que um servidor X nem deveria ter uma interface de usuário. Muitas das configurações que mudamos envolveriam a edição de arquivos conf em uma máquina Linux. Então tudo que eu mostrei era material bônus. É tudo o que você teria recebido. Mas como você invariavelmente teria um especialista no Unix configurando tudo em primeiro lugar, provavelmente era bastante opcional. Então vamos falar de compatibilidade. O que é muito mais importante que o conjunto de recursos é a compatibilidade. O grande negócio do X é rodar em todas as plataformas sob o sol. E o objetivo de ser um protocolo aberto é que toda implementação possa funcionar juntas. Mas isso não significa que não haja peculiaridades, e não significa que um determinado servidor não possa ter erros. E este tem. Quero dizer, na maioria das vezes, qualquer software contemporâneo que eu rodei funcionou, embora se você esteja curioso, o software não contemporâneo tenha tido menos sucesso. Tentei enviar alguns clientes de uma máquina do Ubuntu de 2018 e praticamente tudo travava. Eu não conseguia nem fazer a calculadora do Gnome funcionar. Mas para minha surpresa, o Firefox realmente rodou, como muita interface do usuário estava quebrada. Mas o navegador realmente funcionava muito bem, embora muito lentamente. Nada disso me chocou, no entanto, porque embora o protocolo X fundamental não tenha mudado ao longo das décadas, eles adicionaram extensões. A certa altura, estes eram opcionais, e os aplicativos podiam até se degradar graciosamente se não estivessem presentes. Mas acho que estamos passando por isso. Agora existem extensões que podem não funcionar sem e, novamente, o software não poderia realmente ter feito nada sobre isso. Por outro lado, eles provavelmente poderiam ter consertado o que está acontecendo com o Netscape. Na maioria das vezes, o navegador funciona muito bem, mas algo errado acontece com as cores. Não apenas todos os ícones aparecem um pouco monocromáticos, mas todas as imagens incorporadas trocaram canais de cores. Percebo que o Red Hat é uma marca bastante antiga, então talvez você tenha pensado que isso era uma peculiaridade da parte deles. Mas não, o chapéu deveria ser vermelho, e se navegarmos para um site real e olhar para algumas imagens, eles claramente não estão certos. De fato, se descermos e dermos uma olhada neste, onde eu realmente rotulei os canais de cores no plug de vídeo do meu terminal de dezembro, você pode ver claramente que o vermelho e o azul são trocados. Obviamente esse é um bug muito ruim, e parece bastante condenatório. Mas por outro lado, procurei esse problema na Usenet, e parece ter acontecido com muito software X, em momentos diferentes em diferentes plataformas. O Netmanaged não é totalmente o culpado, especialmente porque isso não acontece com nenhum outro aplicativo.
E quando você está executando cliente X em um servidor com o qual nunca foram testados, esse é exatamente o tipo de problema que você pode esperar. O material não trava, mas produz resultados incorretos. E às vezes eles são muito mais sutis. Por exemplo, você pode não ter notado isso, mas se você olhar para os botões nas bordas da janela do Motif, todos eles estão errados. As linhas escuras não se encontram com as claras, e isso está presente em cada botão. E isso também acontece na barra de tarefas. As linhas estão todas penduradas à direita. Da mesma forma, muitas linhas no Netscape têm essas caudas. E se dermos uma olhada exatamente no mesmo aplicativo em execução em um servidor Linux X típico, nenhuma dessas coisas está acontecendo. Este é o mesmo programa exportado do mesmo host. Mas as cores estão certas e os botões são retângulos em vez de ícones do Photoshop. É definitivamente culpa do servidor. Parece que o software tem um erro em sua rotina de desenho de linha e provavelmente a NetManage lançou um patch para ele. Provavelmente para o problema do canal de cores, mas também provavelmente apenas para clientes registrados, então eles se foram para sempre agora. Quem sabe? E quem sabe que outros bugs podem estar aqui. X é grande e complicado e eu nem vou tentar testar tudo. Então, francamente, só assumo que há outros bugs, porque o desenvolvimento de software de código aberto, neste momento, era ainda mais trêmulo do que é agora. Quase ninguém estava testando rigorosamente. Então fazer dois programas funcionarem juntos consistiam em diferentes equipes, disparando relatórios de bugs e emitindo correções que foram lançadas em intervalos de liberação separados com outras alterações feitas nesse meio tempo. Então, nada realmente alinhou. Mas isso não foi tão grande para os usuários do Linux, porque se supunha que você estaria baixando, compilando e instalando patches constantemente. Quero dizer, qualquer um que afirma que não era 90% da experiência do Linux naquela época, está se lembrando incorretamente. O NetManage, no entanto, ser um Windows focado para os negócios não fazia parte dessa comunidade. Então espero que o software tenha sido um produto permanente de segunda classe. Ainda assim, como você provavelmente iria usá-lo para executar aplicativos que comprou em 1989 e foram atualizados pela última vez em 91, em um Unix extinto de um fornecedor moribundo? Espero que tudo fique bem no final. E espero que o mesmo seja verdadeiro para este vídeo. Mas para a minha vida, eu não consigo nem descobrir como encerrá-lo. O problema de revisar o software, afinal, é que todo programa é composto por 1000 pequenos recursos e comportamentos, nenhum particularmente notável em si. Então, no final, você está apenas olhando para pequenos diálogos e falando sobre personalizações do mouse. É incrivelmente difícil tornar isso interessante e ainda mais difícil de chegar a qualquer conclusão. Realmente eu fiz o meu melhor e espero que isso tenha funcionado. Então, se você gostou disso, fico feliz com isso. Se você é novo no meu canal, considere se inscrever, já que eu quase posso prometer que meu próximo vídeo será consideravelmente mais interessante do que este. Lembre-se de ativar as notificações se você quiser descobrir quando isso for lançado. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar em Patreon como essas pessoas em algum lugar da tela estão fazendo. Este é o meu trabalho em tempo integral e, como atualmente estou me recuperando de uma pequena cirurgia, não consegui fazer isso muito bem ultimamente e por um tempo maior. Então agora seria um ótimo momento para mostrar seu apoio. Eu tenho um estúdio inteiro instalado na cidade que não consegui usar há mais de um mês, mas ainda estou pagando aluguel. Se você quiser ter certeza de que ele ainda existe quando estiver de volta ao combate, considere me apoiar. Eu quero expressar minha mais profunda gratidão aos meus Patreons existentes. Não posso agradecer o suficiente. Não sei o que aconteceria comigo se não fosse pelo seu apoio contínuo e a todos os outros. Obrigado por assistir.